Deixa eu só dar uma informação aqui, que eu confirmei no Atlético hoje pela manhã e ontem à noite eu recebi uma informação de um jogador do Atlético, de que havia, e o Thiago também recebeu essa informação, que havia rolado uma reunião entre o Bruno Musi, comissão e jogadores. Isso aconteceu ontem. Não sei se foi antes ou depois do treino, hein? Depois do treino. Aconteceu ontem. E essa reunião do Bruno Musi com os jogadores foi para deixar às claras que a situação vai se estender por mais, conforme sua informação. 70 então, né? Vamos calcular uns 80 dias. Né? Esses atrasos. Porque já passaram tantos dias que a gente vem falando nesse. Então aquela mecanização e tal, né? De paga um mês e fica devendo o outro e tal. Enfim. Então uma reunião ontem para deixar às claras para os jogadores. Aconteceu a reunião. E aí hoje pela manhã eu confirmei com uma pessoa do Atlético aqui que os jogadores entenderam, porque o que os jogadores estavam esperando era que alguém fosse dar uma satisfação. O Bruno Musi foi, explicou e disse aos jogadores, colocando às claras a situação toda, e disse aos jogadores que dentro em breve tudo será regularizado, mas que pelos próximos dias, conforme eu já havia trazido essa reunião, aliás, essa informação, pelo menos umas 2 semanas, né, que mais uns 90 a 120 dias a coisa ficaria desse jeito e que ali na frente regularizariam tudo. Então isso foi repassado aos jogadores ontem. E segundo o que me passaram hoje pela manhã, os jogadores entenderam e que prometeram continuar no foco, etc e tal. Enfim, é o que aconteceu ontem. Só um adendo. Pelo que me passaram, a expectativa é de que até o final do ano, e aí pode ser ali novembro, talvez dezembro, a situação ainda vai ficar nessa. O Atlético pagando com certo atraso os valores que têm que ser pagos aos atletas. Então vão pagar com certo atraso os valores aos atletas em agosto, porque julho já está atrasado, né? Importante frisar. Julho já está atrasado. 5, né, Thiago? Vou colocar para o pessoal, o julho era 5 para ser pago, dia 5 ou 7. 5. Dia 5, que foi domingo. Foi sábado. Foi sábado, isso. Foi sábado. Foi dia 5. E a expectativa é que acerte até o dia 16. E aí o Atlético tem hoje, então, atrasos com os jogadores de imagem, de salário, e a expectativa é que isso siga acontecendo pelo menos ali até novembro. Então nós estamos falando de uma temporada inteira com problemas de salários atrasados. Sim. E eu, sinceramente, fico bastante preocupado com o que o Atlético vai conseguir entregar na atual temporada. Pelo que me passaram, os jogadores entenderam, absorveram, e o que eles esperavam era uma resposta da direção, e na pessoa do Bruno Musi a reunião aconteceu, tudo foi repassado, e segundo o que me disseram aqui, os jogadores prometeram todo o empenho, enfim, é o que eu tenho de informação dessa reunião ocorrida ontem. Vamos lá, é uma pena isso acontecer, né? É assim, um absurdo, isso tem que ser colocado, o Atlético não pode atrasar salário, isso não estava no cronograma quando a gente imagina a entrada de uma SAF, então erros administrativos aconteceram. O Rafael Menin, na última entrevista dele, aquela longa entrevista de 3 horas, ele falou que essa questão salarial já havia acontecido em 22, em 23 e, se eu não me engano, em um mês do ano de 2024. Agora vem de uma sequência, né? O Atlético tá indo... Esse é o 2º mês que atrasa, né, Thiago? O terceiro. Terceiro, em atraso, acho. terceiro. Acho que é o terceiro. Em terceiro mês que atrasa. E a ideia do Atlético, eu tinha recebido essa informação, que essas informações, essa chegada de informação, falando, tem atraso de salário, ela vai acontecer pelos próximos 90 dias até o Atlético se reestruturar nesse período agora relativo a finanças. Então, está sendo colocado para os jogadores, está sendo passado para o torcedor, e a minha expectativa e a minha torcida é que isso não venha a refletir em campo. Pode refletir em campo? Pode, que a gente sabe que historicamente isso acontece. Pode também os jogadores se superarem e vencerem esses 15, 20 dias de atraso que vão acontecer, que eu acho que não é atrativo e nem acolhedor para nenhuma família e nenhum trabalhador. Eu acho que isso aí é uma questão do trabalhador. Ele não merece ter o atraso e é inaceitável ter o atraso. Os jogadores, até qual página que os jogadores vão compreender
esses atrasos. porque... Então que o Atlético busque uma solução rápida. Cara, porque dentro de campo a resposta está sendo dada. Agora então, é isso, essa é a minha preocupação. Até qual página que eles vão estar dando essa resposta? E por várias vezes, a gente já tem históricos aí de história no Atlético, no Corinthians, no Flamengo, em vários times, no Cruzeiro mesmo, em vários, a gente pode citar vários, de histórias que a questão do salário, quando apertou, se tornou macro, se tornou maior que os 20 dias ou que os 15 dias, aí chega a estourar, porque está extrapolando mês. Quando extrapola mês, HG, cara, se coloque no lugar, porque o torcedor, ele não pode pensar com a cabeça que o Sr. Gilvan, um abração pro senhor. O Sr. Gilvan pensou em determinado momento. Eles ganham pouco, né? Olha o tanto que eles ganham. Se atrasar um dia, 2 dias, não vai fazer falta. Não. A relação deles com o salário também é proporcional ao valor que eles ganham. Exato. As contas dele não são igual às minhas. Esse argumento não cola. Esse argumento não cola e ele não pode ser levado a sério. Então, por isso que eu tô voltando a essa história do Sr. Gilvan, para falar, cara, o Atlético tem que cumprir com suas obrigações e que isso não venha a estourar dentro do campo. Sem contar, Elton, que o garoto, o jovem, que tá ali recém-promovido ao time profissional... Ele não ganha milhões. Esse moleque não ganha milhões. Esse moleque normalmente é o cara que trabalha em prol da família inteira, porque ele tem que comprar a casa pra mãe, o carro pro pai, pagar a faculdade do irmão, pagar a escola da irmã, paga não sei o que da tia, do avô, e aí você fala assim, esse moleque ganha 30 mil. Beleza, para uma realidade de uma família estruturada, tranquila, 30 mil, ok. Só que nós estamos falando de moleques que muitas vezes vêm da pobreza, isso é nítido, isso é óbvio, isso a gente vê, é a maioria no futebol. E esses moleques precisam e tentam dar uma condição melhor para os familiares. E aí, cara, atrasa 20 dias, são 20 dias de atraso na faculdade do irmão, na escola da irmã, no pagamento do aluguel, no pagamento da casa que ele comprou pra mãe. E tudo isso gera juros, aí aumenta, aí vira bola de neve. E se vai buscar empréstimo para pagar, a taxa de juros está 15%, conforme todo mundo está sabendo. Pois não, Valuzeiro? As pessoas que mandam no Atlético colocaram o clube numa situação muito ruim, numa saia justa muito grande com relação à temporada 2025. Vou explicar por quê. Ótima a postura do Bruno Musi. Eu acho que é o mínimo, né? Quando palavras não vão pagar os boletos, mas você quer uma satisfação. Os jogadores do Atlético têm que entender, futebol não é como... tem várias particularidades, né? Não dá para os caras que estão... Por mais que possam existir, e claro que ninguém tá satisfeito de ver os seus vencimentos atrasados, mas... Futebol, os jogadores não vão pegar o seu contrato, rasgar, porque tem multas para um lado e para o outro, enfim. Então realmente a espera de que isso se resolva ali na frente. Como é que fica o movimento do Atlético comprometido no mercado, né? Você imagina, o Dudu, ele chegou recentemente agora. Ok, ele foi uma oportunidade de mercado, mas é um cara que tem um salário importante no Atlético. Não ganha tanto quanto ele ganhava no Cruzeiro. Como é que, sabe, essa equação na minha cabeça, o cobertor fica curtíssimo, ele fica assim, no meio da barriga, na verdade. Você precisa, como vai precisar de uma gestão de pessoas muito grande no Atlético daqui até o final da temporada, para que isso não desvie o foco, a concentração do elenco dentro de campo e não se torne assim insuportável para o Cuca carregar, porque o Cuca hoje ele carrega muito mais do que as responsabilidades dos resultados, dos rendimentos técnicos e físicos. Ele carrega um pouco disso também, porque para mim, com todo respeito a todos os profissionais que lá estão, Vitor, o Brax, ninguém tem o tamanho do Cuca com relação quando a gente fala de Atlético. Então, assim, que situação delicada, e mesmo assim o Atlético precisa de pensar grande na temporada, precisa de pensar em voltar à Copa Libertadores em 2026. Então, a gestão de pessoas nesses próximos 5 meses dentro do Atlético vai ser importantíssima, porque uma situação ruim foi criada pelas pessoas que administram o clube. Bom, isto posto, o que eu tenho de informação, o Thiago, o Elton
podem, de repente, buscar algum detalhe, é que os jogadores... Obviamente que eu não estou falando por todos, né? A informação que eu recebi de um jogador é que depois das coisas serem colocadas às claras, né, os jogadores ficaram um pouco mais aliviados, não estou dizendo amplamente satisfeitos, mas um pouco mais aliviados, porque alguém foi lá, deu satisfação e prometeu que pelas próximas semanas ou até pelo meses... que eu apurei, parece que colocou uma data. Vamos ficar atento a essa data do dia 16. Pode ser que ela seja quitada no dia 16. A 16 folha de agosto? Não, a 16 agora, de Agora? julho. Hoje é dia 9. Quarta-feira que vem. Porque o que eles receberam Eu tô de falando do informação... atraso de salário, do tá, mês, gente? isso, salário isso. do mês. É que Do essa mês. mecanização... A imagem ainda está atrasada. Essa mecanização de atrasa mês passado, mas paga o mês retrasado agora e tal, essa mecanização de empurrar para um período maior que é o o que problema. deve acontecer até o final do ano. O mês mas que dura 40 dias. Até